Então, estava lembrando do tempo quando eu era criança, lá na minha infância, por volta de 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, que eu já trabalhava. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu trabalhava numa mercearia e quitanda. Quitanda e mercearia do seu Severino e da Dona Maria, lá na Nova Brasília. Isso na década de 80 para 90, 90 já, início de 90. Dona Maria e o seu Severino paraibano. Trabalhei lá durante quase 2 anos. Eu tinha por volta de 12 anos de idade, por aí. Foi um período que eu aprendi muito, muito cansativo, muito pesado, no meu ponto de vista hoje, para uma criança, né, de 12 anos de idade. Eu descarregava o caminhão, descarregava as mercadorias que vinham do Ceasa, saco de batata, saco de cebola. Que eu me lembro de batata eu não pegava nessa época, não conseguia. O saco de batata era 60 quilos, ou 50, acho que era 50 quilos. 50 ou 60, não estou bem lembrado não. Mas a de cebola era 20, tinha de 25 quilos. A caixa de laranja, só a caixa já era pesada demais. Aí tinha 10 dúzias, 8 dúzias, dependendo do tamanho da laranja. Eu descarregava abóbora, diversas frutas. E atendia os clientes, varria a quitanda, separava as frutas, as mercadorias estragadas da quitanda, né? Eu mantinha limpo todas as prateleiras. Era assim, um trabalho muito pesado, mas eu me lembro que eu gostava muito. Uma coisa, eu não tinha folga, era de domingo a domingo. Meus pais já sempre nessa época tinham uma dificuldade muito grande financeiramente. Nós, né, durante muito tempo, a gente morando em comunidade, em favela, nessa época na Rua Nova Brasília, número 17, a mercearia e quitanda do seu Severino. E por esses 2 anos que eu trabalhei lá, aprendi muito, sabe? Hoje, né, eu já adulto, quando eu cheguei na idade adulta, eu já tinha uma condição de entender o que eu passei, a dificuldade que foi nesse período. Depois, eu lembro que eu só saí da mercearia e quitanda por conta de um acidente que o seu Severino ele fechou a loja em dezembro para passar uns 15 dias ou uns 30 dias lá no Nordeste. Foi ele, a esposa e 3 filhas, e ele se acidentou próximo a Pernambuco, já antes da Paraíba. E quando ele voltou, ele ficou internado durante muito tempo, 2, 3 meses, ficou uns 6 meses fazendo acompanhamento. Foi uma tristeza a situação, graças a Deus, né, ele não teve óbito no acidente. E naquele período, ao retorno dele, eu não voltei mais para trabalhar. E procurei uma tia minha para poder, minha tia Nete, ela, quase todos os meus documentos na idade da minha infância, ela que me ajudava a tirar identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho. E eu lembro que eu pedi a ela, quando eu cheguei a 14 anos, eu falei: tia, eu quero tirar minha carteira de trabalho. E eu já fiquei sabendo que com 14 anos pode tirar. Eu tinha 13 nessa época. E então, ela foi comigo quando eu fiz 14 anos, e um dia a gente foi até o setor do Ministério do Trabalho, lá em Ramos, próximo ao Complexo do Alemão, e saí já com a minha carteira de trabalho. No outro dia, né, na verdade, eu já estava sondando um trabalho, um emprego de carteira assinada. Foram 2 fatos, mas eu vou contar só um até então, nesse vídeo. Eu acordava muito cedo nesse período. Um amigo meu, ele conseguiu um trabalho no Globinho, de entregar jornal.
E então eu achei aquilo ali muito legal. Amigo não, era mais conhecido de escola. Lembro até o nome dele aqui, mas eu não tinha muita aproximação com ele não. E eu estudava, lógico, com certeza, né? E via esse colega de escola trabalhando. Ele estudava à tarde, eu estudava de manhã. Então eu via alguns jornais que ele botava nas lojas, e aquilo ali eu ficava, sabe, assim, impressionado com a atividade dele, e comecei a sondar a atividade dele. Perguntei a ele onde que era, ele me informou que era no posto de gasolina, que ele chegava às 3h30, 4 horas da manhã. Eu fui umas 2 ou 3 vezes lá, o supervisor me atendeu e falou comigo, ó, aqui tem que ter carteira, aqui é carteira de assinada, carteira de trabalho assinado, e não pode trabalhar sem a carteira de trabalho assinada. E eu estava indo lá, parecia que estava até trabalhando já. Com isso, quando eu fiz 14 anos e um dia, minha tia foi comigo, que a gente tirou a carteira de trabalho. No segundo dia eu fui lá e eu fui bem atendido pelo supervisor. O supervisor me indicou para eu ir lá na Ilha do Governador, no SNC, eu lembro o nome ainda, ó, Sistema Nacional de Circulação, O Globo. Era uma empresa que prestava serviço para o jornal O Globo, naquela região ali de Ilha do Governador, Bom Sucesso, Penha e adjacências. E aí ele assina a minha carteira. Ele assinou a minha carteira e eu fui contratado como entregador de jornal, né? Se eu não me engano foi mensageiro o nome da profissão, da função. E eu era entregador de jornal e fazia uma rota no pé do Complexo do Alemão, era a Rota 5, era uma das piores rotas, pessoal, era a Rota 5. Eu tinha uma vontade de ter uma bicicleta. Conversei com minha mãe, eu preciso de uma bicicleta, eu queria, na verdade, uma bicicleta. E ela, mas eu não tenho como comprar. Eu falei, ó, se a senhora conseguir comprar, eu pago. Isso eu com 14 anos. Por quê? Porque eu vou trabalhar e aí com o dinheiro que eu ganhar, eu pago a senhora. Aí ela, então tá bom, ela comprou uma bicicleta do estilo esportivo, né? Que na verdade eu queria curtir a bicicleta. Então eu uni assim, o útil ao agradável em curtir a bicicleta entregando o jornal. E fiz essa Rota 5 durante muito tempo, era a pior rota, onde que eu fiquei sabendo na época que os globinhos não conseguiam ficar mais de 3 meses, eu fiquei quase 2 anos. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, carteira assinada, né? Meu primeiro trabalho de carteira assinada, né? Foi o de globinho, nessa região toda, e foi uma dificuldade para eu sair. Porque quando eu pedi para sair, eu não peguei férias, né? Depois de 1 ano, continuei, não peguei férias. Eu tentei ensinar 2 pessoas que não aprenderam, não quiseram aprender, não quiseram ficar na vaga, que era muito difícil. E eu tive que sair assim mesmo, o supervisor teve que dar conta lá, eu não sei como que ele resolveu mais. Porém, eu saí para atuar em outra área. Eu fui querer ser mecânico. Meu pai, na época, tinha carros velhos por conta das atividades profissionais dele, de feira, de banca de frutas, de verdura nas ruas. E então, nesse período, eu queria ser mecânico. Sendo que eu desisti dessa atividade de mecânico, porque quando eu me deparei com a pessoa que eu ia trabalhar, era o seu Severino. Eu lembrei do seu Severino, da mercearia Quitanda, na qual eu levava muita chamada dele, gente. Era muito esporro, ele era ignorante demais. Desculpa aí se a família dele tá ouvindo, tá assistindo, ou também ele, né, o próprio seu Severino, se estiver assistindo, mas ele era bruto e uma ignorância absurda, dava esporro mesmo na esposa, nas filhas, e eu no meio ali. E eu fiquei assim, com receio de novo me deparar com outro Severino, nordestino também e brabo também. O Severino mecânico também dava ali esporro à vontade mesmo. Eu lembro que meu pai tinha até medo de falar com ele sobre o serviço que ele queria fazer no carro, por conta dependendo da forma que falar, ia levar um esporro e ele não faria o serviço. Tá? Então eu tentei entrar nessa área e fui trabalhar basicamente como um auxiliar de uma mecânica que fazia um serviço. A maior parte do serviço era de cano de descarga. Tá? E sempre estudando, muita dificuldade em meus estudos na época, em escola pública, um sonho sempre de ser professor. Tá? Então, assim, nessa época
antes desse período da mecânica, de Globinho, eu fazia entrega ali na área do Complexo do Alemão, na Avenida Itaoca, Avenida Estrada do Itararé, e via muitas situações assim de violência nas ruas, mortes, sabe? Eu passando, entregando e via corpos de pessoas mortas no chão com tiros, sabe? E foi assim um período também de muito aprendizado, de muita luta, de muito sofrimento para mim. Eu sei que eu poderia não trabalhar, né? Minha família, mesmo tendo uma dificuldade muito difícil financeiramente, eu poderia ficar sem trabalhar ali, focar no estudo, mas juntava a dificuldade com a minha vontade de querer trabalhar. Gente, era tanta que antes de eu entrar na Mercearia Quitanda, eu já trabalhava, já fazia muitos outros trabalhos de vender CD, disco, não era CD, disco de vinil nas ruas, camelô, entregava quentinha, porque antigamente não tinha essa folha, né, laminada, de papel laminado, a quentinha dessa forma leve. A quentinha na época era um prato fundo com a comida e um outro prato em cima, e aí com um pano de prato amarrado, e ficava um peso, mais de 1 quilo cada prato com comida, e eu fazia entrega, isso com 10 anos, 11 anos de idade. E então a questão profissional, eu pensava que a gente tinha que pagar para trabalhar. Olha que coisa, gente, a vontade de ser um trabalhador. Eu pensava assim que eu tinha que comprar um espaço para poder trabalhar. Gente, era algo assim muito diferente de tudo, né? De outras crianças, de outros adolescentes, né? Os quais eu tive contato. Mas trabalhei no Globinho e aí muitos outros amigos se inspirando em mim, pediam vaga também e trabalhavam. Eu acho que uma faixa aí, só lá do complexo, uns 5 foram trabalhar como Globinho também. Eu lembro que desses 5 que eu estou lembrando aqui, os 5 saíram, menos um, o Nelson. O Nelson continuou. Aí, vamos supor, 4 saíram, ficou só o Nelson e eu saí. Quer dizer, eu fiquei mais tempo do que todos esses que entravam e saíam. Né, mandar um alô aí para toda a família lá do Nelson também e desses outros amigos lá do Complexo do Alemão. Né, na vida adulta, passando pelo período militar, que foi um período muito conturbado, né, com o desejo de terminar meus estudos e não estava conseguindo, já pensava, pela dificuldade familiar minha, de conseguir uma pequena estabilidade. Eu pensava em me formar nessa época, de ter uma graduação, e eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um nível superior. E isso eu consegui, né? Por quê? Já na vida adulta, na entrada da vida adulta ali, pensando em ter uma estabilidade, eu comecei a prestar concurso público. Né? Na época, as pessoas ao meu redor não sabiam nem o que era uma faculdade, não sabiam nem o que era um concurso público. E eu comecei a fazer alguns, né, sem muita confiança, mas passei para carteiro motociclista e fiquei 14 anos nos Correios como carteiro motociclista, e eu aprendi muito, conheci muita gente boa nos Correios, não só nos Correios, mas nos lugares, nas casas onde eu visitava, fazendo as entregas e coletas nas empresas. Foram muitas pessoas queridas que eu, né, graças a esse período, eu tive essa satisfação de conhecê-las, essas pessoas. Eu fazia entregas, eu lembro, fiquei 4 para 5 anos num setor chamado o Centro de Triagem Internacional, era o TECAI, Terminal de Cargas Internacional. As cargas que vinham do mundo todo, diversos países para cá, e tinha um serviço dos Correios, e no qual esse serviço a gente fazia a entrega no máximo um dia. Chegava, no outro dia era obrigado a entregar. Então muitas correspondências a gente entregava no mesmo dia que a correspondência chegava, no máximo no outro dia. Era um Express, o EMS. Então eu fiquei de 4 para 5 anos no TECAI, lá no Galeão Velho, na entrada da Ilha do Governador.
Dali eu saía de motocicleta para diversos bairros do Rio de Janeiro, eram 20, se eu não me engano, eram 20 rotas. Então eu aprendi quase todas as rotas, eu fiz quase todas as rotas. Então eu conheci isso na capital. Eu conheci, bem dizer, todos os bairros do Rio de Janeiro. Suas dificuldades, suas mazelas, né? Os pontos positivos também de cada bairro, de cada região. E sonhava muito em morar em determinados lugares, sabe? Outros lugares que eu já morei também enquanto criança, enquanto, né, adolescente. E então foi um período de 14 anos que eu aprendi muito, que foi uma luta muito grande, dificuldade imensa para cumprir determinado período de trabalho, mudanças dentro da empresa, que houve muitas mudanças, e muitas dessas mudanças sempre acarretando dificuldade para o trabalhador. Né? O trabalhador, sabe, braçal, o trabalhador ali que utiliza o seu corpo, né, a sua atividade física, e cada vez mais sendo pressionado. Teve uma mudança muito grande nesse período que eu estava nos Correios. Porém, teve muitas coisas boas também, que eu acho importante as grandes empresas, os órgãos públicos, valorizar muito a cultura. A cultura deve ser valorizada, e eu lembro que durante um bom tempo os Correios valorizava tanto o esporte quanto a cultura para os seus funcionários. Além de investir com patrocínio para o esporte, para a cultura abertamente, né, nível de Brasil, internamente os Correios faziam muito bem essa representatividade, essa responsabilidade social internamente com os seus funcionários. E eu fiquei 14 anos de moto, sol, chuva, muita poeira, fumaça, trânsito violento na Avenida Brasil, que muitos de vocês aqui da cidade do Rio de Janeiro e adjacência conhecem o trânsito do Rio de Janeiro. Apesar de muitas melhoras, muitas obras que nós tivemos, né, ainda está muito difícil. Imagina em épocas atrás, 15, 20, 25 anos atrás, era muito pior. E eu de moto, eu também de carro também, trabalhei de viaturas, na época era Kombi, durante algum período, trabalhei como auxiliar. Eu auxiliava o motorista, que eu era o responsável pela rota. Então eu tinha que um trabalho dobrado, né, de fazer a rota, né, sempre um trabalho agrupado com várias atividades. Porque quando você está sozinho, você dirigindo e fazer a rota, você é, né, responsável por tudo. E você, como motorista, você é responsável pela situação do motorista, ser uma pessoa vinculada às suas ações ali, e você cumpria as tarefas básicas ali, as atribuições daquela função, né, de coleta, de entrega e outras. Então foi um período de 14 anos. Mas eu sempre tive um sonho, lá atrás, enquanto eu era Globinho, né, na época, até mesmo antes do Globinho, na Mercearia Quitanda, eu estudei, eu fiz meu ensino fundamental e médio em escola pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que eu fiz a maior parte do fundamental aqui na capital do Rio, e eu tinha um sonho de ser professor da rede municipal, e professor da rede municipal do Rio, porque foi onde eu estudei, e eu consegui realizar. Passei por um período, depois dos Correios, quando eu me formei, né, em graduação, hoje eu sou formado, tenho algumas graduações, dentre elas uma de pedagogia, na verdade duas de pedagogia, bacharelado e licenciatura, e através da licenciatura eu consegui, do bacharelado eu consegui ficar 4 anos concursado como orientador pedagógico em São João de Meriti, e de lá, né, nesse período, abri o concurso para a Prefeitura do Rio, para a Secretaria de Educação do Rio, da capital, eu fiz, e graças a Deus eu consegui realizar esse sonho de ser professor da rede municipal do Rio de Janeiro. Das 3 CREs que estavam abertas na época, era 3ª, 9ª e 10ª. Eu me inscrevi para a 10ª, né, eu já conheço mesmo o Rio de Janeiro todo, falei para qualquer uma, tanto faz, e eu me inscrevi para a 10ª, até por conta que tinha mais vagas,
Então muita gente acho que fez isso, né, que tinha mais vagas, que chamava mais pessoas. Eu fiz e vim trabalhar na 10ª CRE, em Sepetiba. Então fiquei 9 anos e alguns meses em uma escola em Sepetiba, e durante esse período eu me dediquei muito, porque o que eu pensava, fazer o melhor para os meus alunos, por conta de que era um sonho meu que eu estava realizando ali. Eu não fui por acaso. Eu tinha um concurso, né? Eu trabalhava concursadamente nos Correios e também em São João de Meriti. Então eu busquei e consegui realizar um sonho meu. Então, um sonho que eu pensava em fazer a diferença na sala de aula. E com isso, todas as dificuldades que vinham dentro do contexto escolar, na sala de aula, eu buscava resolver da melhor maneira possível. Tanto que eu levava para a sala de aula projetos de música, projetos de orientação educacional, projetos de xadrez. Eu aprendi xadrez já depois de adulto e comecei a fazer uma forma de transformar uma pequena prática de xadrez em uma ferramenta pedagógica. E graças a Deus eu consegui fazer com que o pouco de xadrez que eu tinha de conhecimento, eu transformei numa ferramenta pedagógica, num suporte para o professor na sala de aula. Fiz uma apresentação desse projeto para vários outros professores. Muitos professores se sentiram bem em receber e estão reproduzindo essas atividades dentro da proposta do xadrez pedagógico, é o nome que eu dei para essa ferramenta pedagógica, e está transformando muitas vidas. Eu tenho dezenas e dezenas de alunos, ex-alunos, que foram transformados, aprenderam a ler, muitos que tinham dificuldades já em séries, em anos avançados, se inspiraram em aprender ali o xadrez, e eu fazia uma barganha com eles. Eu estou pensando aqui, foram dezenas desses. Você só vai praticar o xadrez comigo se você aprender a ler. E eu começava a passar textos voltados ao xadrez. E aquela criança, aquele estudante, começava a querer aprender. A dificuldade que ele tinha na família, ele buscava superar, porque ele queria praticar o xadrez. E o professor Edson não deixava ele praticar, por conta que ele não sabia ler o nome da peça, ele não sabia escrever o nome da peça do xadrez. Então ele forçadamente, ele trabalhava o interior dele. Em poucos meses, aquele estudante começava a ler e ele se sentia uma outra pessoa, e eu entregava o tabuleiro. Estou lembrando aqui de vários, gente, não vou nem citar nomes, mas eu estou falando aqui, estou lembrando de diversos ex-alunos meus que passaram por isso, e muitos outros que não tinham essa dificuldade, estavam razoavelmente dentro do ano escolar, aquele que estava perfeitamente dentro do ano escolar, aprendiam xadrez, todos os benefícios que a prática do xadrez dá, e com isso eles cresciam muito mais. E muitos não sabem, mas a prática do xadrez que eles passaram comigo, eles podem de repente não saber, mas a prática colaborou para que eles sejam pessoas, se formassem pessoas melhores hoje. Alguns que reconhecem, alguns pais, alguns responsáveis ainda vêm a mim, agradecem pessoalmente, né? Aqui no bairro de Sepetiba, que eu ainda atuo por aqui, hoje eu estou trabalhando diretamente na Secretaria de Educação, com os projetos, e com isso eu estou andando mais, eu visito muitas CREs e consigo encontrar muitos responsáveis de ex-alunos, e eles vêm a mim e falam: realmente, professor, meu filho mudou, meu filho virou outro depois de praticar o xadrez com o senhor. E é isso, gente. Então, vou fechar esse vídeo, tá? Para poder a gente fazer um compilado, vários compilados dele, e passar aí para vocês curtirem, compartilharem um pouquinho dessa história aí de vida minha, que eu contei aqui não dá 5%, mas eu acho que vai colaborar muito aí com cada um de vocês que estão assistindo ou o vídeo todo ou alguns compilados.